Olá, querido, querida do Senhor, gente boa de Deus, paz seja contigo na noite deste dia, nessa sexta-feira, dia 16 de julho, quando estamos fechando nossas reflexões da semana, como nós temos feito já há algum tempo, e estamos refletindo na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, e vendo algumas reflexões que Paulo tem trazido para esse grande obreiro. E nós temos denominado sempre voltado a um vocacionado. Vocacionado porque você é um vocacionado em qualquer que seja a função, em qualquer que seja a responsabilidade. E nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus porque você é alguém que ele tem chamado. Não importa o título, não importa a função, mas ele tem chamado você e tem dado talento a você para realizar a sua obra. Hoje eu vou ser o mais breve possível, mas eu não posso deixar de fazer o convite a você. Eu, pastor Adriano Moreira, preciso que você me ajude a compartilhar, a alcançar muita gente, a alcançar muitas pessoas. E nós temos já há algumas semanas feito aqui as nossas lives de segunda a sexta-feira. Já fizemos também até algumas lives compartilhadas, trazendo alguns ensinamentos, porque o nosso objetivo é, na área da exposição e da interpretação bíblica, poder te ajudar, enquanto estamos preparando um curso bom para oferecer àqueles que querem aprender a melhor expor e a interpretar as Escrituras Sagradas. Então, aqui no Instagram, você curte, você comente, você compartilhe e siga-nos, porque você vai nos ajudar a fazer com que essa rede social entenda que o que está sendo aqui postado é importante, é interessante e muitos serão notificados por isso. E no YouTube, que você também está com gente no YouTube, você clique aqui embaixo no inscrever-se, você clique no sininho para poder sempre te dar a notificação de algo novo que está sendo colocado e também compartilhe e também comente, tá bom? Você também fará com que o canal do YouTube entenda que é importante o que está sendo colocado e vai também notificar a muitos outros e vai nos ajudar também a chegar a tanta gente. Então vamos comigo? 1 de Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, e eu quero ler com você o verso 5 e o 6. E como você já deve ter visto aí o título, é o testemunho do vocacionado em tempo oportuno. Dentre tantas coisas que Paulo fala, Paulo vai dizer a esse vocacionado chamado Timóteo o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, em algumas versões dos homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Meus amados, todo vocacionado foi chamado a ser uma testemunha. Inclusive, Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer-nos que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos testemunhas de Jesus de Jerusalém até os confins da terra. Ou seja, eu e você fomos chamados a testemunhar de uma verdade. E é claro e evidente que esse testemunho não é apenas no falar, no pregar, no ministrar, mas começa no viver. Porém, existem 4 coisas que esse texto vai dizer para a gente, vai dizer para nós, vai dizer para cada um dos vocacionados que me ouvem nesse momento, seja aqui ao vivo, nessa live, ou seja depois, que é um testemunho que não pode fugir da vida e da vocação de qualquer um que Deus tenha chamado. E é interessante que Paulo termina na versão da Almeida atualizada dizendo que este é um testemunho que tem que ser dado em tempo oportuno. Tempo oportuno é Deus quem faz. Tempo oportuno é Deus que proporciona. Tempo oportuno é Deus que trata. Tempo oportuno é Deus que trabalha. Esse tempo que é um tempo oportuno. Daí, eu digo a você, primeiro, o testemunho do vocacionado em tempo oportuno tem de ser da unicidade divina. Esse texto está dizendo que só há um Deus. Só há um Deus. E todo vocacionado não pode jamais dividir-se em qualquer outra divindade. O coração do vocacionado não pode pertencer a ninguém mais, porque só há um Deus.
A dedicação do vocacionado não pode estar direcionada a ninguém mais, a não ser ao único Deus. O vocacionado só precisa entender que há um só assentado no alto e sublime trono, é um só Deus. E é claro e evidente que a pregação desse vocacionado sempre há de estar na direção de um só Deus. Por isso que o testemunho do vocacionado é saber, viver, pregar e ensinar só há um Deus. Ele é único, ele é único. Ele é superior a qualquer um outro que possa se denominar Deus. Só há um Deus, D maiúsculo, de verdade, eterno. E há outros textos das Escrituras que vão dizer para nós, por exemplo, quem pode comparar-se com o Senhor? Ou seja, não há comparação. Esse é o Deus incomparável. Segunda coisa que esse texto vai nos dizer, que tem de ser o testemunho do vocacionado em tempo oportuno, é da arbitrariedade divina. A palavra arbitrariedade é o mesmo que arbitrário, mediador, intercessor, aquele que muitas vezes é até o juiz que vai mediar a situação. O que esse texto está dizendo é que esse Deus único, esse trino Deus, na pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, diz que ele também é aquele que, na pessoa de Cristo Jesus, ele vem para interceder, para mediar, para ser o médium espiritual da vida humana, do coração humano, de reconciliar o homem com Deus. Portanto, o testemunho de um vocacionado tem que ser dessa arbitrariedade divina, ou seja, o Deus que é arbitrário, o Deus que é mediador, o Deus que é intercessor, o Deus que é reconciliador, o Deus que está sempre trabalhando em favor da humanidade, em reconectar-se, em reconciliar-se com Ele mais uma vez. Terceira coisa que esse texto vai nos dizer é que o testemunho do vocacionado em tempo oportuno tem também de ser não só da unicidade de Deus, não só da arbitrariedade divina, mas da sua humanidade. Esse texto diz que há um só Deus, mas também há um só mediador, mas o texto faz questão de dizer Jesus Cristo, homem. Porque só há um Deus que encarnou, só há um Deus que se humanizou, só há um Deus que tornou-se semelhante a nós, com a exceção do pecado. Só há um Deus que se assemelhou a nós para morrer em nosso lugar. Só há um Deus que veio para, de fato, identificar-se conosco, a fim de que pudéssemos nos identificar com Ele. Como diz o autor aos Hebreus, Ele é o sumo sacerdote, que é o único que pode interceder por nós, porque em tudo, como nós, foi tentado, sem pecado. Então, portanto, é aquele que sabe da sua dor, sabe do seu problema, sabe da sua causa. Então, todo vocacionado sabe que esse Deus único e esse Deus mediador é o Deus humano. Então, a maior maneira da manifestação divina na história foi a sua humanidade, foi encarnar. E diz o texto de João, capítulo 1 e verso 14, Evangelho, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse texto diz para a gente que esse Deus é o Deus que se humanizou. Esse Deus é o Deus que se identificou com a nossa dor na encarnação. É o Deus que morre em nosso lugar. É o Deus que faz o que precisava ser feito para que nós pudéssemos ser salvos. E aí Paulo fecha o texto dizendo que o testemunho do vocacionado, além de ser o testemunho de um Deus único, de um Deus que é mediador, portanto arbitrário, a arbitrariedade divina, um Deus que é humano, que encarnou e conhece a dor humana e teve que morrer em nosso lugar, morte de cruz, diz Hebreus 5:8, é um Deus do resgate. Esse texto fala do resgate, da liberdade promovida pelo divino, de resgate, porque o texto diz que ele teve que humanizar-se, Jesus Cristo homem, para que se entregasse, diz o texto. É muito interessante que na oração de Jesus, em João, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 17, 18, 19, ele diz assim: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou, eu a entrego.
e por eu poder entregá-la, eu também a tomo de volta. E ele fala da cruz, em sequência, ele fala da ressurreição. Que maravilha! Por isso, o testemunho de um vocacionado é de um Deus único, de um Deus mediador, de um Deus humano, de um Deus resgatador, de um Deus que pagou o preço necessário. E Paulo chega a dizer aos Romanos, no capítulo 5 e no verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco, que ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Por isso, meu querido vocacionado, pastor, seminarista, professor de escola dominical, pregador, servo do Eterno, manda oração, líder da juventude, líder do evangelismo, não importa, servo do Eterno, serva do Altíssimo, você como um vocacionado por Deus, chamado por Deus, tem um testemunho a dar no tempo oportuno. O tempo oportuno é agora. Paulo também, quando escreve a Timóteo, ele vai dizendo: pregue em tempo oportuno e inoportuno. Tempo oportuno é o tempo chamado hoje, é agora. E que você entenda o Deus que é único, o Deus que é mediador, o Deus que humanizou-se, que encarnou, Deus encarnado, o Deus resgatador, o Deus que pagou o preço e o preço necessário. Que essa seja a palavra de Deus para a tua vida, no fechamento desta semana, que a mão do Eterno esteja sobre você. Semana que vem nós vamos retomar e com algumas novidades com você e para você, a fim de que você esteja conosco aqui se multiplicando. Então, mais uma vez, eu faço o meu apelo a você, me ajude a multiplicar-se. Você no Instagram, além de comentar, além de curtir, compartilha com muita gente. E diga, ó, inscreva-se aí, vamos nos multiplicar para que essa palavra chegue ao coração de tanta gente. E você no YouTube, você também se inscreva, assine lá, clique lá no sininho para você ser sempre notificado a respeito do novo que a gente for colocando. Curta também, faça um comentário, tem lá aquele dedinho aí no YouTube, né? Você curte também e você comente e compartilhe. Você nos ajudará a chegar a tanta gente, a tantos lares, a tantos corações e a tantos lugares que eu e você fisicamente não podemos chegar, não chegamos, mas a rede social chega lá junto com a gente. Deus te abençoe, beijo no coração e até a próxima, assim querendo Deus.